Vamos lá, turma, professor Assis aqui. Vamos mais uma aula agora sobre o estudo da reta, tá? Da equação da reta. Então é o seguinte, de maneira geral, é o seguinte, para eu determinar uma reta, eu preciso de no mínimo dois pontos distintos ou um de seus pontos e seu ângulo de inclinação. Mais à frente a gente vai entender isso aí, perfeito? Aqui eu tenho um exemplo de várias retas, né? Então é o seguinte, uma das maneiras de eu determinar a equação geral de uma reta, né, eu posso utilizar uma matriz em que eu tenho três pontos aqui, né, para me verificar se eles são colineares. No estudo anterior, que foi feito com vocês, né, para determinar se os pontos estão alinhados ou colineares, eu pegava a matriz, perfeito? Colocava os pontos aqui, ponto A, aqui o ponto B, ponto C, e a última coluna é toda preenchida com 1. Se o resultado disso aqui for 0, né, então eu estou na mesma linha. A gente vai usar o mesmo princípio. Só que é o seguinte, nessa situação, para eu determinar a equação aqui dessa reta, eu vou precisar de dois pontos, perfeito? E o terceiro ponto é o que vai ser a construção base da minha reta, que é o x e o y, perfeito? Então, por isso que diz, para eu determinar a equação de uma reta, eu preciso de dois pontos distintos, aplico dentro de uma matriz, calculo o seu determinante, que vocês já aprenderam aí, né? Se não, volta na aula lá de determinante, perfeito? E com isso, ao desenvolver isso aqui, eu encontrei isso, ó. Perfeito? Então, isso aqui é a equação da reta que contém esses dois pontos aqui. Perfeito, turma? Então, é assim que vocês vão determinar a equação geral da reta utilizando o princípio de determinante. Perfeito? Vamos lá, continuando. Então, é o seguinte aqui. Inclinação e coeficiente angular da reta, que é um ou outro que o coeficiente angular é o que o outro pode ajudar a gente a encontrar a equação da reta, perfeito? Então, o coeficiente angular, né, ou declividade. Então, ele é dado como sendo o valor sendo m ou a tangente do ângulo de inclinação. Vamos lá aos quatro casos. Primeiro caso, se α for igual a zero, então m também é igual a zero. Então, a reta seria nesse perfil aqui, perfeito? Tangente de zero é zero. Se ele tiver entre 0 e 90 graus, então vai ser maior que zero, correto? O m. Então está nesse intervalo. Se for na vertical, lembrem lá do estudo sobre ângulos em que a tangente de 90 graus não é definida. Com isso, eu não tenho coeficiente angular neste caso. Perfeito? E quando for entre 90 e 180, eu vou ter uma declividade negativa. Então, daqui o ângulo de abertura, né? Então, o coeficiente angular será negativo. Perfeito, turma? Então, para os casos de 0 a 90 e de 90 a 180 graus, né? Temos aqui dois exemplos aqui de como determinar essa situação do coeficiente angular. Tá aqui a primeira, né? Primeiro caso. Então, eu vou pegar o seguinte, ó, se vocês olharem aqui, tangente de alfa é BC sobre AC. Então, BC sobre AC. Mas se você parar para observar, o que é BC? Se você pegar y de B menos y de A. Então, por exemplo, se aqui fosse 5 e aqui for 2, então seria 5 menos 2. Perfeito? Quem é XB e XA? Está aqui, ó, XB e XA. Então, está aqui, ó, que é AC. Perfeito? É uma forma de determinar. Já depois a gente vai ver os exemplos. Segundo caso, de 90 a 180 graus. Vai ser o mesmo princípio. Perfeito? Só que a gente vai pegar o contrário, né? Então, vai ser BC sobre AC. Então, eu tenho y de B menos y de A, tá aqui em cima. Perfeito, turma? Já aqui eu vou ter que pegar o contrário. No caso, como eu sei que a declividade é negativa, eu vou pegar o mesmo princípio aqui, ó. Seria esse aqui
menos esse, perfeito? Só que ele expressou aqui dessa forma aqui também, pode ser feito. Menos, né, que é da declividade que ele é negativo, menos xa mais xb. Entendeu? Então, é o seguinte, aqui a gente pegou x de b menos x de a. Em resumo, você vai fazer o seguinte, quando for o contrário, for declividade negativa, você vai pegar, em vez de x dessa forma aqui, você vai pegar o primeiro termo que tiver aqui, certo? Que tiver aqui. Então, no caso aqui, é o x de b. Então, x de b menos x de a. Perfeito? Em vez de pegar daqui para cá, você vai pegar desse termo menos esse. Portanto, está aqui a expressão também que determina. Perfeito? Então, continuamos. Equação da reta, conhecido o ponto, né? E o coeficiente angular. Já vimos o que é a equação da reta quando a gente tem os pontos para determinar. Entendemos o que é coeficiente angular. E agora vamos utilizar o coeficiente angular e um ponto para determinar a equação de uma reta. Perfeito? Então é o seguinte, vamos lá. Então, tangente desse ângulo aqui é cateto oposto, que é PC, está aqui, sobre cateto adjacente, que está aqui, que é AC. Perfeito? Só que tangente de alfa, ele é quem? Veja que é anterior. Tangente de alfa é o mesmo M. Então eu vou retirar isso aqui e colocar no lugar dele o M. Foi o que foi feito aqui, ó. No lugar desse aqui eu tirei ele, né? E substituí por esse. Perfeito? Então vai ficar. Se eu utilizar aqui meio pelos extremos, a gente vai ter y menos y0 vezes 1, tá aqui. X menos x0 vezes m, tá aqui. Perfeito? Então isso aqui é a equação da reta que passa pelos pontos x0, y0, possui coeficiente angular m, né? E o x e y vai ser outro ponto da questão. Ponto x, y, que é o ponto que ele passa. Perfeito? Então tem uma observação aqui. Se a reta for paralela ao eixo x, então o m será 0. Então ele está dizendo o seguinte: se for eixo x, eixo y, se a reta for dessa forma aqui, então o coeficiente angular nesse caso é 0. Perfeito? Então um exemplo aqui, ó. Já tem uma equação geral, que é essa aqui, né? Ou desculpe, a equação utilizando o coeficiente angular. Então se ele me der um ponto e o coeficiente angular, basta substituir cada um no seu respectivo valor. Lembrando aqui que o ponto A, o primeiro, é sempre x e o segundo é o y. Perfeito, turma? Então aqui seria y menos 5, tá aqui. O coeficiente angular é menos 4, tá aqui. E o x é 3, ó, tá aqui. Então ficaria y menos 5, aí menos 4 vezes x, menos 4x, menos 4 vezes menos 3, dá 12. O 4x está... Então essa estrutura aqui, para chegar nessa, o que aconteceu aqui? Ficou y menos 5 mais, né, o x está negativo, né, e voltou positivo, então mais 4x, o 12 está positivo, volta negativo, menos 12 igual a 0. Então vai ficar organizando 4x mais y menos 17 igual a 0.
Então lembre que a equação, sempre que for escrita ela de forma completa ou geral, sempre vai ser igual a zero. Então é nesse perfil que tem que ser escrita, tá bom? Então essa seria a equação se ele me der um ponto e o coeficiente angular. A equação reduzida é uma construção em que essa estrutura aqui é substituída por valores da seguinte forma. Está aqui a equação utilizando o coeficiente angular. Entenderam? Então, seria o seguinte. É um ponto, equação reduzida é quando um ponto, ó, que eu vou usar no problema. Lembra que para achar a equação reduzida, eu utilizo um ponto e o coeficiente angular. Esse ponto no problema, ele passa pelo... O x dele é zero e a variável y, no caso, é qualquer valor, perfeito? Mas o x, no caso, seria zero, perfeito? Então, ao substituir isso, ficaria o seguinte, ó. No lugar de y aqui, 0 seria o n, tá aqui. No lugar de x0 seria 0, tá aqui. Então, se você olhar, fica y menos n igual m vezes x, mx, perfeito? E m vezes 0 é 0, então não precisa escrever. Então, ficaria y igual a mx, o n está negativo, vem positivo. Essa aqui é a equação reduzida da reta, perfeito? Então tá aqui exemplos dessa equação reduzida. Depois você dá uma olhada aí no livro de vocês. Continuando. Vamos lá, um exemplo para cada situação. Então, se eu quiser, ele me deu 2 pontos, né? Me deu 2 pontos e quer determinar a equação geral, eu vou utilizar matriz. Então, me deu 2 pontos para encontrar a equação geral, ou mesmo, depois a gente vai ver mais à frente a reduzida, vai ser dessa forma. Ou a gente pode usar o método de coeficiente também angular, que também daria a mesma situação. Perfeito? Então, eu posso, se ele me der 2 pontos, eu posso utilizar tanto a matriz como o coeficiente angular nessa situação. Lembrando que eu primeiro teria que achar o coeficiente angular e depois aplicar aqui. Então, nessa segunda maneira, dá para resolver? Dá. Só que vai dar mais trabalho, né? Porque você vai ter 2 problemas para resolver. Primeiro eu tenho que achar o coeficiente angular, depois aplicar na equação que a gente viu aqui anterior, na equação estrutural aqui, de coeficiente angular, para depois eu encontrar o valor. Então daria um pouco mais de trabalho. Então é mais viável que eu utilize logo isso aqui de forma mais rápida. Eu acho que seria mais conveniente, mas você vê o critério que mais se adapta para vocês aí. Perfeito? Então espero ter ajudado aí vocês. Bons estudos e até a próxima aula.